O segredo da palavra, tá? A palavra de Deus, tá? É que ela é um livro, tá? Que é vivo. Ela está se mostrando, se revelando a cada momento, tá? Em que o Senhor quer se revelar. Então, por mais que nós tenhamos ali conhecimento histórico, conhecimento, tá, de muita leitura, a Bíblia, ela sempre vai trazer coisas novas no tempo de Deus. Isso é algo importante de nós entendermos. Então, não adianta se considerar um PhD em Bíblia. Você tem que se considerar um servo inútil, dependente da graça do Senhor constantemente. Então, isso é o que é mais importante na nossa caminhada. É entender isso. Andressa, lê para a gente aí, a partir do versículo 7, 8 e 9. Amém. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Isso. Então, o texto nós já conhecemos, já lemos, né? Temos lido, né, esses períodos aí a respeito desse texto. E algo que é importante, né, entendermos é que essa festa de casamento, ela existia, tá, rotineiramente. Ela era uma, como é que eu vou dizer? Era uma ação judaica, né, que se repetia comumente. E durava-se, as bodas ou o casamento duravam-se dias, tá? E os dias estavam relativo, tá, à parte financeira das famílias. Se era uma família de bastante aquisições, tá? Não demorava mais dias. Se era uma família mais humilde, poucos dias eram essas festas. Mas era um casamento que era comemorado ali, tá? Como instituição, né? Como ordenança, tá? Vinda, tá? Da palavra, vinda, tá? Dos ensinamentos judaicos que chegavam, tá? Naqueles momentos ali de festa. Então, para entender, né? Essa ação ali, nós temos alguns pontos muito importantes de entender. Na festa, quantos dias já tinham passado para isso acontecer? A gente para meditar, a gente busca referência, a gente busca a parte histórica, mas não encontramos quantos dias já tinha passado para isso acontecer. Alguém sabe? Foi um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias? A Bíblia não fala, diz que em meio à festa faltou o vinho. Esta era uma situação que não poderia acontecer, imagino eu, que esta festa não seria de pessoas de baixa aquisição, de pouca, né, aquisição, né? Seria uma família bem para diante da sociedade conhecida, né, de classe alta. E ali há a intervenção de Maria. Porque aquela situação ia trazer um dano muito grande para aquela família, certamente, né, na conjectura da história, a bloqueio da festa por falta de vinho. Agora, trazendo isso aqui às miúdas, nós imaginamos, o que houve para que faltasse vinho? Será que os noivos, tá, convidaram muito mais pessoas do que o suprimento da festa? São perguntas que a gente fica especulando, né? Se faltou vinho, faltou planejamento, né? Ou faltou alguma coisa que a gente vai esmiuçar aqui para frente. Faltou vinho? Será que houve mais convidados do que tinha? Será que houve menos aquisição do que deveria? Será que a pessoa que estava responsável por fazer isso não fez?
Será que os noivos sabiam que isso ia acontecer? Então, são tanta conjectura, né, que a gente para imaginar de uma festa, que a gente fica imaginando aonde foi o erro e de quem era a culpa. Mas a Bíblia, ela não fala a respeito de nada disso. Ela pega justamente o foco do problema e trabalha em cima do foco do problema. Então, será que a pessoa que ia distribuir lá na festa fez de forma errada? Começou a distribuir de forma errada? Não sei. Isso, às vezes, acontece, muitas das vezes, tá? Em bons relacionamentos, com bons servos, por, às vezes, confiar demasiadamente em algumas pessoas. A confiança, a palavra bem diz, maldito é o homem que confia no homem. Então, muitas situações podem acontecer, como essa, simplesmente excesso de confiança ou excesso de segurança. Quando eu me achar muito capaz, eu dizer, não, mas eu tenho condições de fazer isso, tá? Alguma coisa pode acontecer para que eu veja que eu não tenho condições nenhuma. Mas isso são apenas aplicações dessa palavra. Muitas das vezes, no seu casamento, tá? Você confia, tá? Não, isso aqui eu sei fazer, e sei que meu esposo vai gostar, sei que minha esposa vai gostar. Você se coloca numa condição de autoconfiança muito grande. E isso pode trazer um dano. Porque você não está confiando em outro, mas está confiando muito em você. E está esquecendo que Deus é importantíssimo, tá? É essencial estar no meio do casal, no meio das nossas atividades. Não, eu sou profissional, eu sou motorista e dirigir igual a mim, ninguém dirige. Tá? Eu começo a colocar uma autoconfiança em mim e, de repente, as coisas começam a trilhar por outros caminhos. Mas essa palavra aqui, para essa noite, ela nos traz esse entendimento. Não sei se o noivo sabia, tá? Que foram feita uma compra indevida. Não sei se o noivo sabia que convidaram mais do que tinha necessidade de convidar, ou mais do que poderia convidar. Não sei se a pessoa que foi escolhida para distribuir, ela fez de forma errada, mas o foco foi, acabou o vinho. Muitas das vezes, nós vemos relações, né? Relacionamentos, tá? Que começam, né? Se envolver com coisas, né? Às vezes com pessoas, às vezes com situações que começam a aglomerar informações desnecessárias e começam a perder a essência. Ou seja, desfazer de qualquer modo. A alegria vai se esvaindo. Ou seja, aquilo que deveria durar todo o contexto do casamento, às vezes começam a ter ali as dificuldades. Isso fala na vida espiritual também. Não é só na vida material, na vida espiritual. Então, quando nós falamos em casamento, nós vemos todo esse contexto. Tá? Então, o que o Senhor nos traz dessa noite para entender? É que o vinho era essencial até o final da festa. E não poderia acabar. E não estava na hora de acabar ali. Maria interviu. E quando Maria chega a Jesus, que também estava na festa, talvez por um convidado comum. Porque até ali, ninguém sabia, sim, quem verdadeiramente era Jesus, porque ele não tinha principiado ali os sinais. Então, até ali, Jesus era praticamente um homem desconhecido. Mas foi convidado para a festa. Nós vemos muitas famílias que convidam o Senhor Jesus até mesmo como homem desconhecido. Tá? Faz menção, senta na hora da refeição, a família ora, faz as suas orações, mas com Jesus desconhecido. Mas convidou Jesus. Tá? E é bonito isso. Mas ainda não tem aquilo que é essência do que é vida no altar, experiências com o Senhor. E quando Maria chega a Jesus e diz, Jesus, acabou o vinho. O termo usado ali, mulher que tenho eu contigo, era um termo usado pelos filhos mais velhos quando o pai já não estava vivo.
tá? Isso não era uma maneira rude de falar. Era a maneira que era usado mesmo quando, tá, dos demais. Então, essa situação de chamar a mulher, aparentemente, é uma maneira assim bem rígida, né, de falar com a mãe dele, né, com Maria, mas, tá, eu acho interessantíssimo na contra-resposta de Maria. Maria não chega, mas Senhor, mas Jesus, mas meu filho. Não, ela chega para os servidores ali e diz, olha, fazei tudo o que ele disser. Então, muitas das vezes, tá, a gente precisa entender que uma palavra, às vezes, direcionada ou contrária, ela não quer dizer não. Ela quer dizer, se esforça mais um pouquinho. A nossa caminhada, quando a gente depara com alguns obstáculos, não é significar que para. Não é para você parar. É para você se esforçar um pouco mais para atravessar aquele obstáculo e ver a vitória. Aí, quando a gente para nessa palavra e vê que Maria não direcionou mais a palavra a Jesus, e sim aos serviçais ali, aos serventes, isso é muito interessante. Olha, faça tudo o que ele disser. E muitas das vezes nós queremos retrucar com algumas informações que nós temos. Ou diante de alguma situação, nós queremos falar mais alto, nós queremos brigar, nós queremos fazer. Então, a sabedoria que Maria coloca ali, né? Ela é de uma pessoa que sabia quem era Jesus. Maria, ela foi visitada pelo anjo, o anjo falou que isso ia acontecer, então tudo aquilo estava na cabeça de Maria. Maria sabia quem era Jesus. E aquela multidão não sabia. E ela sabia que Jesus não iria desamparar aquela situação ali. Entende? Às vezes a gente começa a trabalhar com um contexto, a gente vê assim, faça tudo o que ele disser. E os serventes, o que nós vamos fazer? Jesus, o que nós vamos fazer? Mas Jesus olha para 6 talhas vazias e fala, enche d'água. E ele enche d'água. E agora? Leva para o mestre-sala. Coisas que aparentemente são tão comuns, mas por trás disso tem uma profunda revelação. As talhas, elas não eram de barro, eram de pedra. Talhas de pedra, elas são difíceis de moldá-las. São duras. Muitas das vezes, tá, nós, homens, somos difíceis de se moldar. É trabalhoso, é dificultoso. Algumas quebram. Mas ali existiam 6 talhas perfeitamente moldadas para o serviço. 6, o número do homem, talha dura, somos nós, difícil de moldar, mas estavam moldadas. E ela tinha ali, tá, uma serventia indispensável para essas festas, que era para que quando chegassem os convidados, pegasse a água, lavasse as mãos, lavasse os pés, lavasse o rosto e entrasse na festa. Isso era indispensável para aquelas festas ali. Mas uma coisa que me chama a atenção é que essas talhas estavam vazias. Já tinha acabado os convidados. Já não tinha mais ninguém para entrar. Se tivesse alguém para entrar, essa tinha que ter água na talha. Então, as talhas vazias mostram profeticamente um momento em que estariam todos na festa. Tem algo profético que vocês entendem sobre isso? Quando completaram o número de salvos? Quando completaram o número daqueles que estariam presentes na festa? Tá? Pode falar no microfone, não sei. Fabiano está falando aí. Eu estou falando que, como usavam essa água para se lavarem, eles já estavam limpos, né? Isso.
Então, eles já estavam aguardando, como transformou a água em vinho, eles já estavam para comunhão, né? Limpos para comunhão. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar aí. Então, essas águas eram águas de purificação. Mas essas águas, elas purificavam o exterior daqueles que entravam, né? Simplesmente lavava a mão e purificava o exterior. Isso é lícito? É. Era uma ordenança? Sim. Era indispensável? Sim. Mas de que valeria para aquele exato momento de falta de vinho? Para que serviam aquelas talhas para esse momento de agora? Para nada. Não se colocava vinho em talhas. Aquelas talhas ali eram específicas para a acepção dos judeus na entrada das festas. A água que era colocada ali era água sobre uma orientação, tá? Sobre um costume, sobre uma doutrina que era para esse fim. Mas a outra água que foi colocada, ela foi colocada sob a palavra de Jesus. Olha a diferença, tá? Num contexto histórico, a primeira água, que era colocada para a asepsia, e a segunda água, que era sob, debaixo da ordem de Jesus, debaixo da revelação do Senhor. A primeira água entrava água e saía água. A segunda água entrava água e saía vinho. Então, vocês observem quão profundo, tá? É essa mensagem, né? Que já pregamos várias vezes, tem várias revelações, né? Você vê mais uma revelação nova. Quando a palavra, quando a água, ela entra debaixo da revelação, debaixo da palavra de Deus, ela vai produzir alegria para aqueles que receberem. Ela não vai simplesmente trazer benefício externo, ela vai produzir benefício interno. Ela vai trazer a alegria que era essencial para aquele momento que tinha faltando. O casamento, quando acabasse a festa e não tivesse vinho, casamento ia ser mal falado, a família ia ser mal falada. Aquilo ali ia trazer um dano para aquele casal. Então, iria começar um casamento de forma errada. Então, quando Maria leva esse assunto a Jesus, e Jesus manda encher de água, agora essa água ela está debaixo de uma palavra de Jesus. Ela não é água simplesmente que era colocada na talha por orientação, por costume, né? Por dogma. Agora era uma palavra revelada. Agora ela viria sob uma direção do Senhor Jesus. Enchei as talhas de água. E quando enchia as talhas de água, ela não saía mais água. Ela agora saía vinho. Então, quando nós vemos o completar dessa palavra, nós vemos que o casamento, ele pôde continuar e a alegria não parou, não terminou. Então, levando em consideração que nós estamos num momento em que esse casamento da igreja com o Senhor Jesus não pode dar, né, por acabado nesse processo, nós temos que estar voltado à alegria. Essa alegria não pode acabar. Agora, a quem eu confiei a minha alegria? A quem eu confiei o manuseio dessa alegria? A quem eu confiei essa paz que eu tenho para distribuir, para ofertar, para poder... A quem o noivo colocou a responsabilidade de fazer essas aquisições? Quando a gente fala em noivo agora, né? A quem você, eu, tem depositado aquilo que é essencial para o casamento poder seguir até as bodas. Porque depois que acabasse pelas festas, os noivos iam para um lugar específico.
depois de acabar esse momento em que a igreja ela tem caminhado aqui, ela tem já recebido as informações necessárias, ela tem festejado os momentos atuais em nossos dias, nós vamos ser arrebatados. Os convidados, ou seja, aquilo que a gente for levar, aquilo vai ser para a eternidade. Então, esmiuçando essa palavra, ela tem a seguinte informação. O casamento precisa existir. Mas temos que confiar na pessoa certa para poder administrar todas as coisas. Eu não posso perder a minha fé porque o fulano saiu da igreja. Eu não posso perder minha fé porque eu acreditava muito em A, eu acreditava muito em B. Eu não posso me perder a alegria do Espírito Santo na minha vida por qualquer motivo fútil. Por ter confiado a minha fé em alguém. Por ter feito aquilo que eu achava, não, isso está certo. Olha, toda vez que o homem confiar no homem, ele corre o risco de perder a alegria da sua vida. Ele corre o risco de perder o que é essencial para esse casamento continuar. Ele corre o risco, né, de não continuar nesse casamento. Porque isso traria uma vergonha tão grande para aquelas famílias. Aquilo acabaria com aquelas famílias. As pessoas sairiam ali falando mal daquelas famílias. Então Jesus intervém. E agora aquilo que era água passou a ser vinho. E de melhor qualidade. Então, de uma coisa a gente tem que ter a certeza. Aonde quer que nós estejamos, Jesus precisa estar presente. Jesus precisa fazer parte do nosso dia. Jesus precisa fazer parte do nosso casamento. Jesus precisa fazer parte do nosso trabalho, do nosso cotidiano. Aonde quer que nós sejamos. Porque em meio a tantas tribulações, você imagina que no casamento são tantos convidados, é tanta família, é pedir para tirar foto de um, pedir pra... Naquela época não tinha foto, né? Tô falando agora, né? Então, mas você não tem controle de tudo. Então, quer confiar em alguém? Confia no Espírito Santo. Porque é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que está ao nosso lado constantemente, zelando pelas nossas vidas, para que nós não possamos errar. Então, talhas de pedra foram preparadas para um sentido. É bonito uma talha de pedra para asepsia? Sim. É bonito você fazer um estudo detalhado da Bíblia, conhecer todas a hermenêutica, toda aquela situação da palavra? Sim, é muito bonito. É bom? Sim. Tá? Você vai trazer palavras eloquentes, olha, isso vai até limpar a parte exterior. Mas se não vier debaixo da palavra de Deus, não vai atingir aquilo que é interno. Não vai trazer alegria para a alma. Não vai produzir salvação. Não vai fazer com que o casamento perdure até as bodas do Cordeiro. Então, é importante entender que a talha com água, simplesmente, ela vai produzir água. Mas a talha com água debaixo da palavra de Deus, ou seja, sob a orientação do Senhor, ela vai produzir vinho. E eu me imagino o seguinte: que talha sou eu? Aquela talha esquecida? Já fiz o que tinha que fazer? Já cumpri minha etapa? Ou sou aquela talha que precisa viver uma experiência nova? Eu preciso que o Senhor lembre de mim. Eu preciso que o Senhor renove em mim aquilo que já estava meio esquecido. Eu preciso renovar o batismo com o Espírito Santo. Eu preciso me fortalecer de novo, porque eu quero que entre água, mas que não saia água. Eu quero que entre a palavra de Deus e saia vida
eterna, saia graça, saia unção, saia autoridade, saia poder, saia sinais, maravilhas, porque a palavra dos sinais e maravilhas seguiriam a todos que creem. Quanto tempo faz que você não vê um sinal de maravilha acontecer? Quanto tempo faz que você não é mais um instrumento para que isso aconteça? Está ali esquecida? Esquece não. Essa noite o Senhor nos lembra que Ele nos achou novamente. E quer fazer uso de nossas vidas para dar continuidade a esse casamento. Não quer deixar esse casamento acabar, não. Não quer deixar essa alegria parar, não. O Senhor quer continuar, tá, com aquele compromisso que Ele fez com a igreja, de estar presente com a alegria dele manifesta a cada culto, a cada dia. Amados, que fique essa palavra para o nosso enlevo espiritual. A vida está na palavra. Pense o porquê o Senhor fala conosco dessa forma. Pense que se eu me adequar apenas a receber a água, tá, dos costumes, eu vou simplesmente ser esquecido logo no início da festa. Vou colocar para lá. Acabou o papel? Tem uma sementinha. Mas se eu for me colocar como talhas que recebe a palavra revelada, eu vou produzir muita alegria. O vinho vai brotar em mim. E essa festa vai continuar perpetuamente.